Na manhã dessa quarta-feira, mães de alunos aqui do CEIM Mário Pisetti, no bairro Ana Maria, estão fazendo uma manifestação aqui em frente. Olha só, como vocês podem ver aqui, ao fundo, vários cartazes pedem direito de voto. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho da situação. Esse CEIM aqui tem uma diretora que foi eleita pela comunidade, pelos pais de alunos. Há alguns dias, então, foi avisado pela prefeitura, por parte da Secretaria de Educação, segundo as informações que a gente recebeu aqui dessas mães de alunos, que a tia Lu, como é conhecida, ela seria destituída do posto que ela ocupa mais ou menos há mais de 10 anos. A gente já vai conversar aqui com elas. E isso, claro, não é a vontade da comunidade. A gente vai conversar um pouquinho aqui com elas para explicar melhor essa situação, porque ontem também já teve uma manifestação e hoje ainda continua, na manhã dessa quarta-feira. Eu vou conversar aqui com a Viviane. Vou pedir para você explicar, Viviane, então. A gente vê que tem algumas mães, vários cartazes. A gente vai conversar aqui um pouquinho com ela. Qual é a reivindicação de vocês, e como que está a situação desse CI, que inclusive, só para a gente passar mais uma informação, tem aproximadamente 200 alunos, então é um número bem alto. E como que se dá então essa situação agora das aulas e a reivindicação que vocês estão fazendo nessa manifestação aqui? Bom dia a todos. A gente está aqui como pais, como comunidade, e o que a gente está reivindicando aqui é um direito que há 2 anos de mandato teria essa direção. Ela passou por um processo de eleição eleitoral, como existe o direito de todo nós como cidadãos. Ela passou por todo o processo eleitoral, foi eleita como diretora, tem um mandato a cumprir até fevereiro de 2022 e simplesmente na data dessa segunda-feira pela manhã, a Secretaria de Educação compareceu aqui no nosso CEIM e informou a mesma que as suas funções não eram mais necessárias à direção da nossa Secretaria de Educação e destituiu ela do cargo, não trazendo os documentos óbvios e necessários que seria o decreto dela. O decreto saiu na data de ontem e ela seria colocada, destituída da função, e aí no lugar dela seria colocado alguém por indicação do nosso prefeito. Eu pergunto a ele e questiono, ele foi votado e tem o seu direito de mandato de 4 anos como prefeito pelo voto recebido. Ele gostaria que agora alguém chegasse lá e simplesmente tirasse o lugar da onde ele está por direito de votação e eleição? É isso que ele está fazendo com a nossa situação da educação, impondo algo no qual houve o direito de eleição, houve o direito de votação, e ela está aqui não porque foi colocada, e sim porque foi eleita por toda a nossa diretoria e pela nossa comunidade. Então nós queremos que o direito dela e o mandato dela, assim como de outros diretores que também foram destituídos da mesma forma que ela, seja respeitado. O direito do voto é democrático e ele tem que ser respeitado. Existe uma DIN que está em movimento e está na justiça? Sim. Então que se espere o resultado dela final e não que apenas com uma ordem judicial ou uma liminar ele comece a tomar essas atitudes. Nossos votos têm que ser respeitados, o direito de nossas crianças tem que ser respeitado e não simplesmente fazer agora de um lugar de diretoria mais um cabide de ser colocado pessoas que vêm por indicação de alguém, vêm por indicação política, seja da ordem que for e da monarquia que seja. Nós temos um direito democrático, ele tem que ser respeitado. Nossas crianças estão aqui e todos os pais que chegam aqui e largam seus filhos sabem do cuidado, do zelo e de toda a educação que é dada para elas aqui. Se nós temos um CEIM na qualidade que o nosso CEIM tem, não foi dado totalmente pelo município, porque senão seria mais um dos que a gente tem. Se tudo isso que está aqui é obra da comunidade em unidade com a direção. Então nós queremos que a direção fique até no tempo no qual nós como pais e comunidade elegemos. Nós queremos que ela permaneça até 2022 e que quem quiser ocupar a vaga que aqui existirá, passe pelo mesmo processo. Ditadura aqui não. Direitos iguais e votos respeitados. É isso que a gente gostaria de informar. Eu vou conversar aqui também com a Lidiane, ela que é mãe de aluno, aí foi a reivindicação então da Viviane. Vou pedir para você chegar um pouquinho aqui, Lidiane. Ela é mãe de aluno, ela que também entrou em contato com a gente, como que é a situação do ensino aqui? E também, inclusive, nessa terça-feira, hoje, quarta-feira, o pessoal está aqui fazendo essa manifestação ainda, e ontem à noite também vocês fizeram uma outra manifestação, né? Sim, exatamente. Ontem à noite a gente, em comum com alguns pais, a gente fez uma carreata
tá? Com todos os pais que tiveram disponibilidade, porque como foi uma notícia, de repente, a gente se organizou da maneira que podia. Mas conseguimos sim, com carro de som, fomos em 13 carros, mais o carro de som, fazer uma carreata com som, mostrando o nosso repúdio à situação que está hoje aqui. A educação aqui no CEIM, ela é pra gente um orgulho. Por quê? Porque diferente das escolas normais que a gente tem na cidade, a nossa diretora, e quando eu digo a nossa é porque a gente pais toma pra gente como nossa, porque a gente cria um vínculo, não é simplesmente uma direção que senta ali e determina o que vai e o que não vai. É uma direção carinhosa, é uma direção amorosa, é uma direção em que a gente entra aqui, a diretora sabe o nome de todos os alunos, de todos os pais. E se a gente está aquele dia de mau humor, a gente está naquele dia mais negativo, só de olhar, a diretora olha pra gente e diz o seguinte: o que aconteceu, mãezinha? O que aconteceu, paizinho? Tem alguma coisa que está acontecendo? Sempre foi. Não uma questão de, porque nós queremos só escolher a nossa diretora. Não, nós queremos a Lu, que ela cumpra o direito que a gente deu para ela. Porque existem pais que vieram fazer a votação no sábado, mesmo ela não tendo concorrência. Não veio concorrência para um chapa concorrente para ela. Simplesmente por questão de ética e dignidade, a gente veio fazer a votação, ela cumpriu-se, que se foi feito legalmente, não tem concorrência, mas que pelo menos venham fazer a votação e demonstrar realmente que é os pais e não mais ninguém que está decidindo quem vai ficar na direção da escola. Lidiane, só uma coisa, como é que está a situação das aulas aqui agora? Continuam normal? Ela ainda está como diretora aqui? Como que ficou essa questão desde que foi anunciado que seria feita a troca? Então, desde que foi anunciado, né, a comunidade se reuniu e começamos os atos de protesto e de indignação, e hoje ela ainda está no CEIM, mas por um único motivo, porque a indicação do nosso prefeito para a nova substituta, ela ainda não apareceu. Se a nossa diretora tivesse largado exatamente como o secretário de Educação a exigiu, nós estaríamos com CEIM sem direção. E a gente tem aqui hoje não aulas integrais normais como eram antigamente, por conta de todos os cuidados por conta do Covid. São aulas que são mescladas entre vespertino e matutino, né? Então, alguns alunos à tarde e alguns alunos de manhã. Jean, vou pedir para te mostrar mais uma vez, então, dar uma passeada aqui pelo local. Tem vários cartazes aqui, os pais escreveram "Queremos a Tia Lu", aí cartazes de apoio falando que é antidemocrático a questão dos pais não poderem votar sobre a direção do CEIM. Aí fica aí o apoio da comunidade, ali está o CEIM Mário Pizzetti, que fica aqui no bairro Ana Maria. Como foi falado, em média 200 alunos, é um número bem alto, bem expressivo. E então, na manhã dessa quarta-feira, se reuniram mais uma vez, depois de um protesto na noite de terça-feira, uma carreata, e continuam então aqui em frente ao CEIM, né, fazendo esse protesto e exigindo que seja feita então uma votação direta pela permanência da Tia Lu e que não seja retirada, né, como os próprios moradores falaram aqui, de uma hora para outra. Então, a reivindicação de vocês nesse momento é que ela continue, ela termine o mandato, né, e que seja então democrático no sentido de os pais e a família dos alunos poderem escolher a direção. Exatamente isso. O nosso protesto em si, além da indignação, né, e não ser aceitável a forma como foi tomada, a falta de educação e de comprometimento por simplesmente verbalmente chegar aqui e comunicar de forma aleatória, não chegar e dizer assim, não, vamos ter tal decreto a partir de tal e tal. Em vez de, não, vamos substituir porque é tomada é lei agora, enfim, que chegasse assim, então vamos respeitar o direito que ela tem de ter o mandato dela até fevereiro de 2022, que haja uma nova eleição e que possíveis outras interessadas em assumir a direção venham apresentando seus projetos. A gente não faz isso para vereador, prefeito, presidente. Por que a educação tem que ser diferente? Não tem o porquê, né? Então a nossa intenção é realmente que as questões de direção das comunidades seja escolhido pelo povo, porque é a gente que deixa nossos filhos, não é o filho de qualquer outro, é o nosso. Somente os pais sabem que são melhor para os filhos, não é lei, não é o prefeito que nem sequer sabe qual é a cara dos nossos filhos. A gente tem uma diretora que conhece pelo nome, então é um absurdo simplesmente tratar essa situação como se estivesse escorraçando um cachorro. Não dá, é inaceitável isso.